Ei Nerd postou um vídeo hoje sobre essa cena, vê aí. Pô, será que eu tô viajando muito, mano? Será que geral achou a cena, pô, fodona e pá? Deixa eu ver, tem 15 minutinhos o vídeo. Stranger Things sempre é uma série que todo mundo ama, né? Ao menos a maioria. E como toda série que o mundo inteiro acompanha, né? Acho que chegou o grande momento divisor de águas pra saber se a série vai ser lembrada com amor ou com ódio, né? Chegou o final da série. O penúltimo episódio da quinta temporada, galera, acabou de receber a segunda pior avaliação da série inteira. E a fandom do Stranger Things tá pistolaça com essa segunda parte, né? Pistolaça com esse episódio 7. Ainda mais pistolaço com uma certa cena específica aí, a cena que o Will Byers revela pra todo mundo que não gosta da mesma fruta que os outros meninos. Assunto delicado, mas eu vou dar minha opinião 100% sincera do que eu achei sobre essa cena e como que eu acho que ela poderia ficar melhor. Nerd, Peter aqui. Bom, vamos falar da cena mais polêmica de Stranger Things, né? A cena que concluiu a parte 2 da última temporada de Stranger Things. A cena do Will saindo do armário. E galera, não esquece, vocês puderem, ajuda a gente no IBEST, estamos na reta final. A gente só precisa do teu voto aqui nessas categorias aqui embaixo. Votem todas. Se a gente ganhar todas que estão aqui embaixo, eu vou fazer por 6 meses, eu me comprometo com vocês, filmando todos os dias o treino de One Punch Man, do Saitama. Todos os dias. Eu não vou correr 10 km, que é sacanagem. Mas 5 km todo dia, sem flexões, sem agachamentos, sem abdominais. Todos os dias. Ainda vou fazer costas, ok? Porque o Saitama não faz. Se vocês trouxerem tudo que tá aqui embaixo pra gente, eu faço isso com vocês. Vamos, pai! Vamos ver quem vai 4 acontecer. da manhã. Coroa aqui, ó. Tamo junto. Bom, essa cena conseguiu a proeza, cara, de desagradar todo mundo. Mano, só pra explicar e contextualizar pra quem estiver vendo pelo YouTube, eu acabei de ver os últimos episódios que tem aí até então à disposição, né? Hoje é dia 28, 27 pra 28. Acabamos de reagir essa cena e aí, tipo, eu fiquei com uma reação meio pá. E aí eu tô querendo ver se a reação das outras pessoas foi algo parecido ou se foi muito distante, entendeu? Desagradou os fãs de Stranger Things, os haters de Stranger Things. Desagradou os fãs do Will, os haters do Will. Desagradou a comunidade LGBT e até os homofóbicos que estavam com vontade de tirar o papel e caneta da mão dos irmãos Duffer pra escrever uma cena de sair do armário melhor. Tô te falando, pra tu ver o nível. Eu entrei no Twitter, né, pra ver o que a galera tava achando e, cara, eu me surpreendi. Presta atenção. Absolutamente todo mundo tava odiando e falando mal dessa cena. Todo mundo. Eu não vi... Eu nem vou muito pelo lado de, tipo assim, porra, até os homofóbicos estavam putos, queriam fazer de outra forma. Tá ligado? Tipo, pra mim o intuito de correção dessa cena não seria que a pessoa que é homofóbica tivesse voz. Mas eu falo mesmo de um campo que eu acho que a pessoa que de fato sente o que o Will sente na série ali inteira, eu acho que essa pessoa não vai gostar, pô. Tá ligado? Porque essa pessoa que tá na vida real, ela, a vida inteira dela, passa por situações de vida real. E às vezes não passa por esse momento que ele passou por saber que na vida real não seria desse jeito. E aí chega na série... Parece que, tipo assim, o maior conto de fada da história do planeta, entendeu? Não é assim, mano, que a parada acontece, entendeu? Um Twitter sequer, umzinho, elogiando ou falando que tava ok. Não, cara, tô sentindo que eu tô vendo uma parada nível final de Game of Thrones aqui. É o que tá acontecendo. Eu não sei se a galera tá muito à flor da pele, exacerbando um pouquinho as emoções. Você sabe que no Twitter é todo mundo exagerado, né? Mas as reações estão muito críticas com essa temporada, especificamente com essa cena. É tipo o papo de 100% dos posts serem negativos. 100%. Bom, vocês devem estar querendo saber a minha opinião sobre essa cena também. Mas eu acho que pra falar dessa cena, a gente tem que falar primeiro sobre o começo da série. Desde o primeiro episódio, cara, a Joyce disse pro Hopper que o Will sofria bullying do próprio pai, que chamava ele de gay, queer fag. Então assim, desde o primeiro episódio já tinha sido plantada essa semente que o Will tinha problemas com relação à sexualidade dele, né? Que era uma coisa já conectada ao abandono paterno, já afetava essa questão dele não se sentir aceito pelo próprio pai. É um único diálogo pequeno, sabe? Que se fosse desenvolvido, traria muita complexidade pra essa parte da sexualidade do Will. Mas assim, eu também não acho que precisa de todo o diálogo seja positivo como tá sendo hoje em dia, entende? Nisso eu acho que a primeira temporada acertava muito bem. Mas enfim, whatever, essa sementinha tava lá. E vamos lembrar que a gente tá falando dos anos 80, ok? Tipo, se hoje já é difícil pra alguém LGBT se sentir aceito, imagina nos anos 80. Entendeu? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Bom, em alguns momentos do episódio 3 da terceira temporada, você via que de alguma forma os amigos dele já tinham identificado isso do Will não se importar com garotos. Nesse episódio, por exemplo, o próprio Mike fala pro Will: não é minha culpa que você não gosta de garotas. Só que dentro do contexto desse episódio, das 3 primeiras temporadas, o Will tava lidando com múltiplos sentimentos, múltiplos traumas, né? Ele tava lidando com o trauma de ter sido arrastado pro mundo invertido, ter ficado naquele pesadelo sombrio sozinho, uma criança dentro do mundo invertido, imagina isso. A série então tinha essa gravidade no início com relação ao mundo invertido. Era quase uma série de terror. Era isso. Só que esse terror foi se perdendo com o passar das temporadas. Foi virando uma série mais de aventura. Hoje a galera entra no mundo invertido sorrindo. Então, tipo, aquela tensão
foi sumindo também pra gente, entende? Isso tira um pouquinho do peso de tudo que o Will passou nas 3 primeiras temporadas. E o Will também teve que lidar com o fato de ele ter virado receptáculo de um parasita interdimensional. O maior vilão da série, na minha visão, que é o Mind Flayer. Sabe, não é uma coisa fácil da sua mente se recuperar. E o Will também estava lidando com o fato dos amigos dele estarem se afastando. E desde o começo, o Will era a cola do grupo. A cola, era o que, né, que juntava todo mundo. Ele era o mais engajado com Dungeons and Dragons. E ninguém mais queria jogar. Então ali também tinha a ver com amizade, com solidão, com significado. A dificuldade em crescer, entender que os seus amigos mudam, as pessoas ao seu redor mudam. O Will era um personagem muito mais complexo no começo, muito mais, tinha muito mais background, muito mais história acontecendo em volta dele. Só que na 4ª temporada transformaram toda essa complexidade em gostar do Mike. Todas as cenas do Will na 4ª temporada são dele. Pô, também achei, mano. Também achei que ele foi tipo, pô, resumidaço, tá ligado? Achei que ele foi resumidaço, pô. Inveja da Eleven com o Mike. É ele chorando porque o Mike é hétero. É ele igual um encosto atrás do Mike. Sempre assim. Toda a narrativa e importância do personagem se perdeu ali, naquele momento. E a 5ª temporada tenta recuperar um pouco do que o Will tinha. Mas eles ainda estão tentando, sabe, se prendendo muito à sexualidade do personagem em todas as cenas dele. O Will deixou de ter crush no Mike, mas pra isso ele teve que entender que ele estava projetando os sentimentos dele no Mike. Então, não era sobre o Mike, era sobre a identidade dele, era sobre ele próprio ser gay. E esse foi o motivo que fez o Will despertar os poderes dele. Foi o motivo para ele conseguir usar os poderes, né? Pra despertar o Mangekyo Sharingan dele. Galera, esse tipo de identitarismo acaba empobrecendo os personagens, porque ao invés da série tratar o Will como um ser humano, ele vira o gay ambulante do elenco, entende? Tudo sobre ele é sobre ser gay. Toda a complexidade do personagem fica reduzida à identidade sexual. E isso chega a um ponto de que a grande conclusão da parte 2 da série, né? A grande preparação para o elenco inteiro da série enfrentar o Vecna é uma sessão de saída do armário em que o Will tá implorando para ser visto como uma pessoa normal, só por não gostar de garotas, né? Não é uma posição saudável para se colocar um personagem ou para um ser humano se colocar. O Will tava ali tendo uma crise de ansiedade, cara, se expondo. E quando você coloca isso no contexto dos anos 80, cara, a fucking, sei lá, 40 anos atrás, 50... Pô, é pra pensar que ele fez isso na frente do professor dele de física, na frente da Kylie, que ele tinha acabado de conhecer, entende? Na frente de um monte de gente que ele mal tinha intimidade. Porra, não tem sentido. É quase como se ele estivesse ali se humilhando na frente de todo mundo, sabe? Desesperado por aprovação de pessoas que, porra, algumas ali ele nunca nem trocou um A, por exemplo, né? Por exemplo, até essa 5ª temporada, o Will e o Stephen Harrington nunca nem tinham se falado. E olha que são 2 personagens principais na série. Se você que tá me assistindo aqui agora nesse vídeo, você é LGBT, eu tenho certeza que você nunca faria uma sessão de sair do armário dessa na frente de tanta gente, sem nem ter falado pros seus pais e pros seus amigos ainda, entende? E no meio desse monte de gente, tem uns velho hétero, né? Uns tiozão do grupo. Tá ligado, mano? Eu imagino se a série não tivesse tratado essa cena como conto de fada que eu tô falando, esses coroa que estão ali assistindo em 1980, ouvindo essa p... quando eles estão prestes a lutar contra o capeta ambulante pra tentar impedir o fim do planeta, pô. Que dirige o caminhão, tem seu professor da escola, tem uma galera que você nem fala. Eu tenho certeza que você não se exporia desse jeito hoje, em 2025. Imagina fazer isso nos anos 80, que foi uma das piores décadas para a comunidade LGBT na mídia. Com certeza. Porque essa época a epidemia de AIDS, cara, era associada aos gays, né? Então só por isso que eu falei, já sou irrealista. Já te desconecta da realidade. Né? Já não sou mais com uma posição que o Will se colocaria. Porque não faz sentido ele se colocar numa posição dessa. Outro grande problema é que isso deveria ser uma questão pessoal. A série coloca isso como uma questão do grupo, sabe? Como uma questão do elenco inteiro. E não é. Por isso que sou estranho. Cara, seria como fazer uma DR da Nancy com o Jonathan ser feita em público pra todo elenco. Já pensou isso? Já pensou? Cara, isso eu não concordo tanto com ele, não. Porque eu acho que eu tento entender que a série quis colocar como se o moleque precisasse gritar pro mundo todo, porque o tempo inteiro ele estava escondendo do mundo todo essa questão. Então, tipo assim, é mais como se fosse a gota d'água, o último momento, tá ligado? O ponto de limite pra ele de ficar escondendo quem ele é. Então, eu acho que essa analogia que ele tentou fazer é meio caída, entendeu? Imagina, a Nancy e o Jonathan chamam todo mundo, bota todo mundo sentado e começa a falar. Eu fingi que gostava dessa banda aí, mas eu não gostava pra fazer o Jonathan feliz. Ah, eu não gosto quando ela bebe por causa disso e disso. Cara, e os dois começam a chorar e dizem que vão se separar pra se descobrir porque estão indecisos. Isso na frente de todo mundo. Meu irmão, tá todo mundo ali tentando salvar o mundo.
que a galera tem a ver com o que você gosta ou faz entre quatro paredes ou com quem que você se relaciona? Na boa. Tu imagina fazer isso, sabe? Dar uma importância monumental pra esse momento que deveria ser pessoal do Will, sabendo que tá... Isso aqui eu já discordei tipo, dá pra entender o que ele tá falando, mas eu já acho que a pegada não foi muito essa não, tá ligado? Porque ele tá, teoricamente, falando pra todo mundo o que ele, o tempo inteiro, a vida inteira, teve que esconder de todo mundo, tá ligado? Impedir que o mundo inteiro acabe. Entende? Aquele ali é o grupo que tá contando os segundos pra impedir que uma dimensão inteira caia na Terra. Tava todo mundo ali trabalhando, carregando caminhão, pegando arma, porra, preparando logística lá. E o Will manda todo mundo parar e se reunir porque ele quer contar que ele não gosta de garotas, cara. Porra, galera. Então assim, os fãs estão bravos com motivo. Especialmente os fãs do Will, porque obviamente não foi a melhor forma de tratar o personagem, de tratar o desenvolvimento dele. Apesar de eu achar que essa saída do armário dele era uma cena importante de acontecer. Tinha que acontecer. Eu vou falar pra vocês como é que eu faria essa cena, né? Bom, primeiro de tudo, eu começaria corrigindo a quarta temporada. Foi uma temporada que focou muito no bullying que a Eleven recebia na escola e podia ter abordado também melhor o bullying que o Will recebia. Porque se a gente tivesse tido mais evidências de pessoas sendo homofóbicas com o Will, faria mais sentido o dilema dele. Teria mais peso esse dilema também, a gente ficaria mais do lado dele. Porque da forma que a série aborda, parece só um dilema de amor, né? Sobre amor. Sobre amar e ser amado de volta. Parece um dilema sobre o Will gostar do Mike. E não sobre o Will se aceitar, porque ele sabe que vai ser rejeitado pelas pessoas do mundo. Deveria ser isso. Então, É porque eu também sinto que as produções, às vezes, têm dificuldade de tratar os problemas da vida como eles são, tá ligado? Tipo assim, homofobia é um problema, beleza? Mas ele não deixa de existir porque ele não é retratado. E muito menos o mundo vai mudar pela rapaziada fingir que não existe. Então, eu acho que tem que ter as cenas até pra mostrar, tá ligado? O que o moleque passou a vida dele inteira e o porquê que a parada se transforma num trauma gigantesco internamente. Só que não mostra isso, tá ligado? Tipo... Sim, cara, a série desperdiçou tempo demais com o Will sofrendo pelo Mike. E tempo de menos mostrando a homofobia dos anos 80, entende? Tá ligado? O que traria pra mim um grau maior de gravidade pra série, pra essa situação toda. Traria mais nuance, com peso nos diálogos. É o que faria essa cena ter peso também, porque do jeito que nessa temporada tá todo mundo empolgadinho, cara, todo mundo tem epifania toda hora sobre um plano de derrotar o Vecna, todo mundo é amiguinho, em nenhum momento a série consegue construir de forma crível de que o Will vai sofrer uma rejeição por ser gay naquele círculo ali. Tá. Então faltou isso. Inclusive o grande motivo pro Will querer falar pra todo mundo foi porque o Vecna usou isso contra ele. O Vecna mexeu com a mente dele, com os sentimentos dele. Deve ter feito um bullying pesadíssimo sobre a homossexualidade do Will, sabe? Torturando ele com a sexualidade dele. E esse era o momento que a série tinha que mostrar o vilão sendo o vilão. Tinha que mostrar o Vecna, cara, puxando o lance de rejeição paterna que foi dito lá no primeiro episódio da série. Coisa que, pô, parece que os irmãos Duffer esqueceram. Tinha que puxar esses momentos dele sofrendo homofobia nos anos 80. Coisa que praticamente não aconteceu na série. Tinha que mostrar esse terror psicológico pra gente ver um vilão fazendo coisa de vilão e preparando terreno pra gente ver o Will dando a volta por cima contra o Vecna depois. Aí sim seria legal. Aliás, tudo isso deveria ter sido feito antes do Will despertar os poderes dele. Porque narrativamente, o Will despertar os poderes dele era sobre ele finalmente se aceitar. Então essa mensagem era linda, porque querendo ou não, cara, o mundo não vai ser um mar de flores se você for gay, especialmente nos anos 80. Se aceitar... Não é em 2025. Era o mais importante, deveria ser o estágio final do desenvolvimento do Will. Então, cara, essa necessidade que todo elenco da série tem que te aceitar porque você tá tendo uma crise de ansiedade na frente dele, sei lá, cara. É estranho, pra mim é estranho. Faria muito mais sentido o Will se revelar pra mãe dele, a Joyce, né, pro irmão dele. Moleque, eu vou te falar, eu tenho a sensação que parece que ele contou que passou na faculdade, tá ligado? Mano, o mundo tá acabando, a cena é todo mundo rindo. E não, pô, você vai ter que me abraçar aqui e tal, e sei lá o quê. Com o Mike, eu acho que, sabe, Muito até louco, a Valeria tá velho. junto nessa cena, o Lucas e o Dustin. E só. Tipo, pra ser um momento de fato mais intimista. Um momento dele abrir o coração e confessar pros amigos dele, pra família dele. Uma coisa bem pessoal mesmo, entende? Aí sim, de fato, um momento mais de família. Aí beleza, ele se aceitou. Foi aceito pelos amigos e pela família. Isso já é muito mais do que muita gente teve, entende? Já é um momento mais singelo, mais bonito. E só de ser algo mais intimista já muda toda a conotação da cena. É a diferença de você se abrir com a tua família, com as pessoas que se importam com você, pra você montar uma call no Zoom e chamar todo mundo lá da tua lista de contatos pra fazer uma revelação pessoal sua, que a maioria dos contatos salvos no teu celular não são nem interessados em saber. Não tô nem aí pra você. Você entende a diferença gigante? Cara, uma seria uma revelação bonita, necessária. Já outra só como algo meio desesperado.
Parece estar querendo ser o centro das atenções. E nada disso combina com a personalidade do Will. Tem algumas outras coisas também estranhas nesse sentido de não combinar com o personagem. Tipo a Max e a Eleven mal se falando na volta da Max. Quase nenhuma reação por parte das duas, sendo que elas eram melhores amigas. Pô, mas a Eleven não tá com reação pra nada. Desculpa falar, pô. Ah, sei lá quem morreu. Ah, sei lá quem ressuscitou. Aí o mundo vai acabar. É difícil também a gente traçar qualquer paralelo. Né? Porra, meu Deus, cara. Toda hora a Max e o Will querem se abraçar. Os dois viraram best friends do nada. Do nada, cara. Isso é bizarro, porque eles tiveram mais diálogos juntos nesse episódio do que durante toda a série inteira. Fora que o Will não vê a Max desde a temporada do Shopping, que foi a terceira. Cara, esses dois nem se viram na quarta temporada. Você se ligou nisso? Percebe como algumas dinâmicas parecem bem forçadas? A Eleven tá completamente perdida nessa temporada também. Eu acho que a gente pode falar disso, inclusive, melhor no outro vídeo. Mas assim, de verdade, cara, por mais que eu esteja gostando dessa temporada que eu tô mesmo, é inegável que, em termos de dinâmica, de relações, de diálogos, de desenvolvimento de personagem, Stranger Things foi piorando com o passar das temporadas. Essa temporada piorou muito nesse sentido. É tudo muito enrolado, é tudo muito mal executado. E isso culminou, né, nesse episódio 7 da quinta temporada, que teve a segunda pior nota da série inteira. Só perde pro episódio 7 da segunda temporada, que é aquele episódio do grupinho punk lá, que vamos ser sinceros, todo mundo pulou naquele episódio, ok? Então, cara, não é nenhuma questão só de opinião pessoal minha, né? Tipo, a maioria disparado odiou esse episódio, entende? Todos os termômetros estão colocando a pior nota de toda a série. Mas pra fazer um contraponto também, eu acho que a galera tá exagerando um pouquinho no hate aos irmãos Duffer, né? Estão tratando como se eles estivessem fazendo com Stranger Things o que aconteceu com Game of Thrones na última temporada. E não, galera, calma lá. Tá bem longe desse nível ainda. Porra, ainda bem. Eu tô até gostando dessa temporada, apesar de ser muito lenta. Eu tô gostando de verdade. E a ideia pro arco do Will é até boa, cara. Eu acho que o texto e a execução que não foram os melhores, né? É como eu falei, eu mudaria a forma como o Will desperta os poderes. Eu acho que faria mais sentido ele ter despertado num confronto direto com o Vecna. Seria maneiro pra caramba, né? Tipo, Itachi e Sasuke, seria maneiro. Eu acho que ele ter despertado os poderes pensando no Mike, pra depois sim ter que sair do armário de novo na frente do Mike, é meio que um repeteco. Pô, uma hora ele diz que se aceita, que isso é suficiente. Na outra hora ele tá implorando pra que todo mundo da série aceite ele. Pô, o negócio não vai pra frente. O Will tá sempre chorando com pena dele mesmo, cara. Sendo que o momento do despertar dos poderes dele era justamente pra ser um momento de mudança do personagem como um todo. O momento que o Will ia passar a ser de fato o personagem dele no Dungeons and Dragons, né? Ele ia passar a ser o destemido Will the Wise. O Will sabe. Era pra ser o momento Fênix do Will, renascimento cadacista, né? Que nem a Fênix dos X-Men saindo depois da morte, maneiro demais, né? Mas foi o que eu falei, o personagem não vai pra frente, cara, travou. Toda hora, cara, tipo, é um vai, não vai, vai, não vai. Então eu acho que faltou os irmãos Duffer conseguirem encaixar melhor as cenas e momentos, que por si só até foram boas ideias, mas foram mal executadas. E o mesmo vale pra cena de saída do armário, sabe? Vale pra tortura psicológica que o Vecna fez com o Will, que era pra ser um momento muito impactante, mas foi feito off-screen, a gente não viu. Era pra ser um momento que a gente ia sair possuído de ódio do Vecna, pô. Conjunto de decisões ruins que culminou nessa percepção negativa quando o grande momento chegou. Esse é um feeling que eles poderiam ter até mesmo no dia a dia das gravações, cara, porque essa cena de sair do armário levou 12 fucking horas pra ser gravada. Foi exaustiva. E o próprio ator do Will, o Noah Schnapp, ele falou que se sentiu muito desconfortável tendo que fazer aquela cena na frente do cast inteiro olhando pra ele. E tenho em mente que o próprio ator teve dificuldade em sair do armário na vida real. Tipo, o próprio ator já sabia que aquela era uma situação desconfortável pra alguém LGBT. Ele sabia disso. Ele tava se sentindo desconfortável mesmo atuando. Olha isso, cara. Mas os caras seguiram com a cena daquele jeito mesmo. Enfim, foi um erro, mas acontece. Uma cena só não estraga a série, mas dependendo das decisões que os irmãos Duffer tomarem pro episódio final da série, isso pode acabar virando uma bola de neve de hate, cara. Tem que tomar cuidado. Se esse último episódio não for perfeito, a gente pode ter uma situação Game of Thrones chegando aí. Mas claro, tô falando isso com base na opinião da galera e também na minha opinião. Mas eu quero saber a opinião de... Basicamente é isso, rapaziada. Estamos juntos.